Fala pessoal, bem-vindos a mais um Sales Follow-up. Eu sou o Arthur, CMO aqui da Outbound Marketing do Reeve. Estou aqui com o Vinícius, nosso CEO e Founder. Fala galera, tudo bem? E o nosso convidado de hoje é um cara que tem uma trajetória muito curiosa. Saiu de um dos principais players globais de cerveja, uma das maiores culturas de vendas do Brasil, foi para o meio de startup e agora está voltando para o meio corporativo. Alexandre, seja bem-vindo, cara. Muito bom ter você conosco. Fala, galera. Um prazer. Arthur, Vinícius. Cara, sensacional poder aprender um pouco mais com vocês. Ah, quem dera. Quem dera. Quem dera mesmo, cara. Eu tô, assim, pré-papo aqui, né, offline, a gente já tava trocando altas figurinhas e, poxa, vai ser muito bom conseguir compartilhar um pouquinho. Até porque, cara, acho que, assim, você passou por desafios e tem desafios que eu acho que são pouco comunicados com o mercado em geral, né? Desde, cara, gerenciar time grande, passar por uma cultura de vendas, trabalhar dentro de um mercado que é tradicional, que é de difícil tração. Então, cara, bem ansioso para o bate-papo hoje. Eu também, animado. Pô, eu acho que até antes da gente começar a dar os spoilers, conta um pouquinho pra gente do seu currículo, Alexandre. Eu acho que a gente gasta uma meia horinha pra gente fazer isso. Como que é? Até parece. Bom, vamos lá. Acho que a primeira fato curioso, né, que eu sou biólogo, licenciado em graduação. Eu sou formado em ciência biológica, licenciatura. Isso eu não sabia. Tá vendo? Primeiro, fato curioso. E não me encontrei na biologia, na federal, não queria nem a docência, nem a pesquisa. O que me manteve na graduação foi empresa júnior, e ali eu vi um pouco do caminho que eu queria seguir. Formei em biologia e saí, fui para um outro fato curioso, fui trabalhar com o operador da Bolsa como assessor, né, assessor de investimentos. E fiquei um ano naquela loucura de operação e tal. Era corretor e tinha dois caras mais novos, que era eu e o Matheus, que a gente se conheceu lá, aproximou, trabalhou um pouco, e era outbound mesmo, ligação para danar, para lista fria, cold call, para botar cliente para dentro da carteira de agente autônomo de investimentos. E aí participei de um processo na Ambev e entrei na Ambev para a parte comercial. Foram 4 anos e meio, e a trajetória toda, supervisor de vendas, gerente de vendas em revenda, que era no interior, gerente de vendas de BH, depois virei especialista em processo de vendas. Então, depois de 4 anos e meio, assim, eu estava meio que na zona de conforto. Aprendi muito, mas já estava sendo um pouco desafiado, sabe assim? Era mais uma execução de processo, um ajuste fino e tal. E me propus a fazer algo diferente, que eu visse propósito e que eu me desafiasse novamente. E aí eu retomei contato, não lembro exatamente como, mas reaproximei do Matheus, que eu tinha trabalhado lá na época de investimento. A gente marcou almoço e tal. E o contexto era muito favorável. Assim, eu estava querendo sair da Ambev, estava querendo desafiar um negócio novo e ele estava precisando de um cara para começar a estruturar a área comercial do WebProva, que até então era venda feita pelos founders, para estruturar, enfim. E aí fez muito sentido para mim, fez muito sentido para ele. E aí eu entrei no WebProva. A gente começou a rodar, validar, não só o modelo que a gente acreditava, cara, mas no segmento bem específico, que é o segmento de educação. E recentemente, né, em março de 18 desse ano, a Somos incorporou o WebProva, então os sócios do WebProva viraram sócios da Somos. E mais recentemente, né, coisa de 10 dias, 15 dias aí, a Croton, através da holding, né, do Saber, adquiriu a Somos. Então, eu volto um pouco para o mundo corporativo. Eu saí da maior cervejaria do mundo e estou entrando, estou voltando para a maior empresa de educação do mundo, tendo esses 3 anos e meio de WebProva aí no meio. Animal. Que história, né? Que contexto. A gente estava brincando aqui agora, eu falei com o Alexandre. Pouca gente pode falar que já trabalhou em 2 líderes mundiais em diferentes áreas. Ainda mais com esses caminhos de entrada, né? E desafios completamente diferentes. Mas, cara, acho que a parte boa tá aí, sabe? A parte boa é não ter uma rotina, não ter um negócio estabelecido, ter esse dinamismo, poder criar e, enfim, ter um contexto diferente, validar e estruturar, sabe? Acho que é um pouco que motiva e talvez por isso dessa trajetória, sabe? De um tempo, fazer algo novo, estruturar, fazer algo novo, estruturar, enfim, não só operar, mas conseguir construir algo que tenha propósito, sabe? Foda. Alexandre, cara, assim, eu sou muito curioso
eu tenho um outro amigo que trabalha na Ambev, né? Eu formei engenharia química aqui na Federal, mas eu nunca soube como que é realmente o ritmo de vendas da Ambev, como que funciona, como é que eles olham para vendas. Você pode contar para a gente um pouquinho, cara, o que é vendas na Ambev? Claro. Acho que a Ambev é um pouco mais do que vendas. Eu te falo assim, eu aprendi mais sobre gestão na Ambev do que sobre vendas. O que os caras têm não é à toa que eles estão onde estão, em acompanhamento, desdobramento de meta, em objetivo estratégico, cara, de qual marca posicionar, por que posicionar cada marca, é espetacular. A gestão, o nível de detalhamento que os caras têm. Mas no mundo de vendas específico, assim, e aí eu também trago essa questão do acompanhamento de meta, eles realmente fazem o PDCA ali, o que o Falcone sempre falou, de você desdobra, né? Você tem ali, você planeja alguma coisa, você sai para fazer, depois você checa se aquilo que você planejou aconteceu e age novamente, ou para corrigir, ou para desdobrar novamente. Então, assim, esse PDCA lá acontece, cara, diariamente, acontece semanalmente, acontece mensalmente, em todos os níveis. Então, enquanto eu era gerente de vendas, assim, eu tinha reunião matinal, que eu juntava todos os vendedores, meus 30 vendedores na sala, desdobrava com todos eles como é que foi o resultado do dia anterior, o que tinha que ter de meta em volume mesmo. Já tem que vender tantos hectolitros, que é a unidade de medida da Ambev de volume, de tantas cervejas. Você desdobra tudo, o time vai para a rua, você gasta sola de sapato. Isso é uma outra coisa sensacional na Ambev, essa questão da cultura de, cara, o negócio acontece lá no cliente, então vai lá, vai entender por que você está perdendo share, por que sua venda está despencando, só vai saber se estiver lá. Não é no Excel, não é atrás do computador, no ar-condicionado. O mercado acontece lá. Então, cara, todos os níveis, diretor é para a rua, gerente é para a rua, todo mundo para a rua, voltou, e aí? Cumprimos o que a gente se propôs a fazer no dia, a vender no dia em termos de volume, em termos de cobertura, né, de distribuição numérica. Conseguimos, cara. Sensacional. E aí você desdobra o dia seguinte. Isso acontecia diariamente, semanalmente, mensalmente. E um outro negócio espetacular, e tem um negócio muito simbólico disso, eu fiquei 4 anos e meio da minha vida sem beber Coca-Cola. O sentimento de dono que a Ambev coloca em todo mundo é um negócio assim, move a empresa por si só, cara. Pode. Hoje eu não fico uma semana sem beber Coca-Cola. Eu fiquei 4 anos e meio da minha vida tomando Pepsi e brigando com meus amigos, cara, que bebiam Coca-Cola. Olha o qual cultura é forte. É espetacular, cara. O Arthur, incrivelmente, prefere Pepsi a Coca-Cola e faz questão de falar isso para todo mundo. Ou seja, ele já tem o DNA da Ambev, cara. Já tá, eu tenho um skill ali importante, cara. Vou cavar uma vaguinha de marketing na Ambev. Isso é muito forte, assim, essa coisa da cultura de dono, porque assim, você briga, no bom sentido, né, por tudo, cara, por uma garrafa da concorrência, um amigo que tá comprando Coca-Cola. Então, assim, dá um sentimento de dono e você cuida como se fosse seu mesmo ali. E isso é muito forte em todo mundo. Vendedor, supervisor, gerente. Isso foi um negócio que eu aprendi fortíssimo, assim, bem na pele, sabe? Animal, cara. Assim, a Ambev, ela tem essa imagem de ser bem... A cultura bem mão na massa, bem sangue no olho mesmo. E como é que isso respalda o vendedor, assim, cara? Que a gente vê diferentes versões de vendas, né, cara? Tem um time de vendas que ele é mais pitbull, o tipo de vendedor que ele é mais consultivo, operações de vendas distantes, mas, assim, para a cultura do vendedor, como que se impacta a rotina do cara? O cara objetividade, assim, ele sabe exatamente o que ele precisa vender em cada bar que ele visita. Então, o cara tem um planejamento prévio, ele entra antes de pisar no bar, ele sabe exatamente o que ele precisa vender, quanto que ele precisa vender, o que tem na proposta dele, toda aquela preparação. A gente, né, ressalta na reunião de manhã, e o cara, antes de entrar no bar ali, ele já sabe exatamente o que ele tem que vender, executa agressivo também, obviamente, dentro do limite de, cara, a proposta é 20 caixas, vai ser 20 caixas, porque seu giro é tanto, isso é muito forte. E depois o cara volta sabendo que ele vai ser cobrado esse resultado, então ele tem um compromisso muito grande com a entrega e uma meritocracia também na distribuição de meta, na remuneração do time, cara. Tá tudo atrelado a esses desafios que são desdobrados e cascateados. Isso eu aprendi muito, isso eu trouxe pro AppProva, acho que eu vou levar para mim, para a vida, sabe? Você desdobrar bem o número, com uma lógica, com um racional justo, que o time entende, realmente faz sentido, o porquê. Por que a meta é essa? Não é porque eu acho que é.
é por causa desse histórico, baseado nisso aqui, enfim, e vai cascatear para todo mundo. E com o compromisso de entrega, a empresa como um todo chega no resultado. Isso era muito forte, igual eu te falei, cara. Era diário, e tinha uma reunião semanal só entre supervisores, e tinha uma reunião mensal em todos os níveis para checar a rota ali antes do mês acabar, do semestre acabar, enfim. Cara, incrível, assim, eu tinha uma ideia que era bem organizado, não sabia que era nesse nível. E qual que era o seu desafio como gestor, cara? Assim, era motivar o vendedor, era garantir que ele estava planejado? Assim, passa por um desafio de gestor comum, assim, de side sales e B2B, é bem parecido? Eu acho que tem o desafio da motivação, que é diária, né? Assim, animar esse cara para um dia inteiro de rota, de visita, de cumprir o que ele precisa. Reconhecer, e aí, cara, é um negócio muito importante também, porque, cara, não adianta você só dar porrada, quando o cara, e alguns caras fazem o que eles comprometeram, ou mais que isso, você não vai lá na frente e reconhece que o cara fez algo espetacular. Então, você tem que estar sempre atento, motivar, cobrar o cara e principalmente reconhecer aquele cara que fez algo diferente, cara, que fez algo muito melhor do que estava previsto. Não é nada muito diferente dos desafios que o gestor tem, que ele acaba fazendo com a equipe dele, mas é um contexto mais intenso, sabe? É um contexto diário ali, é um contexto mais forte, assim, você vive isso bem intensamente. Cara, eu imagino, até porque a pegada inteira cultural da Ambev é bem intensa, né? Então acaba sendo refletido. Mas, pô, velho, eu acho, assim, é uma das culturas que eu admiro, a gente sabe, tipo, do tanto de coisa que tem, tanto de admirações e críticas que tem ao modelo Ambev de fazer negócio, mas é inegável que funciona, né? Até porque é a líder mundial naquilo que faz. Eles não estão onde estão à toa. Exatamente. É uma escola, cara. Assim, todo mundo que passou por lá aprende muito e sai assim um profissional completamente diferente do que entrou. Porque, cara, é gestão, é intenso, então, assim, sensacional, cara. Eu continuo fã da companhia, tem grandes amigos lá e acho que é foda. Cara, e um ponto que eu vejo até conversando contigo, todas as vezes que a gente fala sobre vendas, a maneira que você enxerga processo, a maneira que você enxerga gestão, que você enxerga seu time, que eu acho que é até um pouco de resultado dessa experiência, é o nível de organização e de preocupação com analytics, né? Com, tipo assim, otimização que você traz, né? Todas as vezes que a gente conversa, você traz um pouco disso, porque para você conseguir dar essa toada para o time, então todo mundo entender o que está acontecendo, como que acontece, por aí vai, você precisa naturalmente de ter, acho que uma pegada de, velho, isso é o que você tem que fazer, isso é o que eu espero de você, isso aqui é o que a gente tem que melhorar. Então você sabe como, tipo, direcionar e agora é teu. Você é dono disso daqui, faz acontecer, né? É isso aí. Assim, a preocupação, acho que você leu bem assim, um pouco do como que eu fui me formando e atuo hoje. E eu acho que isso é fundamental, sabe assim, pra você realmente poder escalar. Eu não acredito em algo pronto, engessado, mas você poder escalar e replicar isso com uma quantidade boa de pessoas, ganhar escala, isso é fundamental, talvez. Ou vai facilitar muito seu trabalho, você não depender daquele cara genial que faz do jeito dele, vende pra caralho, mas é do jeito dele, você não consegue replicar. Quando você tem um negócio metrificável, você sabe como melhorando uma coisa de cada vez, eu acho que isso ajuda bastante. Pois é, cara, eu acho que é o que você falou, assim, é meio que formação profissional, independente da área que você vem, independente da área que você tá, independente da área para qual você vai, a Ambev te ensina a trabalhar, né? Sem sombra de dúvidas, assim. E eu saí para uma startup de educação e consegui trazer muita coisa, errei com N e outras, mas também aprendi, assim, consegui trazer muito dessa gestão, dessa cultura para um contexto completamente diferente, uma venda B2B, num segmento de educação, enfim, uma venda consultiva e mais longa, mas foi bem legal, assim. Pois é, e você estava contando pra gente assim, pô, eu já estava há um tempo já na Ambev, eu já senti que não tinha um desafio tão forte, que eu poderia aprender mais, dar saltos maiores, mas, velho, o que passou na sua cabeça a dar um salto desse nível? Sair de uma cervejaria e para uma startup de edtech, tipo, como que foi isso, velho? O que você tinha? Objetivo? Cara, conta um pouco mais sua cabeça na época. Bom, acho que tem um negócio grande que até hoje, cara, faz muito sentido para mim, que é você fazer algo que tem um propósito, que você acredita, porque, cara, tem dias muito bons e dias nem tão bons assim. E quando você tem um propósito, cara, e aí o segmento da educação
te possibilita isso é sensacional, cara, porque você sabe que no fim do dia ali você está mudando a vida de uma pessoa, você está transformando a vida de uma pessoa. Então, isso me ajudou muito e por isso que eu virei um pouco, eu saí um pouco de cervejaria, mas eu não queria vender cigarro, eu não queria vender, eu queria fazer algo que tivesse um propósito. Isso, para mim, contou bastante naquele momento. E o outro, aquilo que a gente também conversou um pouco antes, que é conseguir estruturar, sabe assim, só operacionalizar. Peraí, cara, eu queria ter a possibilidade de construir alguma coisa, de estruturar alguma coisa, no caso, né, um processo de vendas, num segmento diferente, e não só rodar de acordo com o playbook e ser reconhecido porque eu obtive os melhores resultados seguindo uma receita de bolo. Eu queria me desafiar a construir algo. E na Ambev você já tem lá os processos todos, óbvio, né? Todos estruturados, padronizados pelo tamanho da empresa, mas já estava meio que enchendo o saco, sabe? E é legal porque esse é um perfil bem raro, né? Geralmente o vendedor que ele está acostumado com o modelo Ambev de fazer negócio ou com o modelo de uma grande empresa, ele já tem uma estrutura por trás e você está acostumado a rodar, né? Você querer um desafio de começar do zero e, naturalmente, você pode falar um pouco mais disso, perder um pouco do glamour do dia a dia, né? Total, o status, total. Você recomeça ali no que você acredita, porque preto e branco você tem que se provar de novo e a interrogação, cara, era gigante, pô, será que vai dar certo? O bom e importante é aprender com os erros, né? Então, assim, fiz cagadas, assim, no começo do App Prova, tentando replicar coisas que funcionavam na Ambev e que, na prática, eu fui ver que não fazia tanto sentido para esse segmento, para essa cultura, né? Para startup. Mas, de fato, no mínimo estranho, é diferente. Você pode dar um exemplo, velho? Posso. Tiveram dois, assim, né? Acompanhar meios, eu acho que na época, assim, eu trouxe, não, cara, negócio de desdobrar resultado de manhã e cobrar no final do dia, o PDCA rodando diário e tal. E entrei aqui e queria desdobrar, cara, quantidade de ligação, quantidade de reunião agendada, eu estava cobrando atividades. No final das contas, o drive que eu estava passando para o meu time cara, não importa a venda, façam atividades, é isso que a gente está, é isso que é a prioridade. E não era. O que eu queria em última linha cara, o importante é vender. Vamos olhar a conversão, vamos olhar atividades, mas se você não estiver atingindo esse resultado, eu foquei muito nos meios, sabe? Eu dei uma atenção maior do que o necessário para a quantidade de atividades, quantidade de ligações, quantidade de apresentações, de reuniões por Skype e tal. E eu vi, não faz sentido. E não faz, esse foi o primeiro, né? E não faz sentido ser diário também, para uma venda que é mais complexa, cara, que exige vários pontos de contato. Não adianta eu querer um retorno diário desse processo de vendas. Então, eu passei a fazer semanal e mensal. Mas não se replicava. Não era uma venda na mesma velocidade que a Ambev tinha. Eu precisei adaptar a isso, parar de dar prioridade ou dar tanta luz para atividades, para os meios, e começar a drivar a turma para o fim, que o fim é a venda, cara. O que nós vamos olhar no final das contas é importante ter uma conversão, a gente vai monitorar isso tudo, mas o que eu quero de você é venda. Se você fizer uma ligação e fizer uma venda e outro cara fizer 90 ligações e fizer a mesma venda, o cara que fez e converteu esse cara é muito melhor. Ótimo, ambos atingiram. Mas eu não posso premiar o cara que está fazendo mais ligações. Senão eu estou premiando uma ineficiência. E no começo eu errei um pouco disso, tentando adaptar de uma maneira crua, sabe? Legal. Só para contextualizar, Alexandre, hoje o seu time é mais ou menos em qual estrutura, assim? São quantas pessoas abaixo de você hoje? Bom, hoje a gente está com um coordenador. Eu tenho um coordenador de vendas com 6 pessoas abaixo dele, Rodrigo. Tem uma coordenadora de marketing, que é a Cris, com 7 pessoas abaixo dela. E uma pessoa, Alessandra, SLA Ops, que faz a inteligência comercial ali entre essas duas áreas, para garantir o máximo de alinhamento possível, todos os indicadores, cara, casando, enfim, uma estratégia alinhada entre marketing e vendas. Então, a gente está aí com 15 pessoas, né? 16 pessoas na estrutura total. Legal, legal. Quando você chegou da Ambev, era uma estrutura, imagino, bem mais enxuta, assim. Você chegou a vender também? Cheguei. Não, no começo, você chegou como gestor e vendedor, né? Assim, até para você validar o que você está construindo, não tem jeito. Então, assim, quando eu cheguei, cara, o Matheus já se desplugou da Founder, já se desplugou da vendas. Eu fiquei com outro fundador, que foi o Rafa Torres, e mais 2 pessoas.
que eram 2 SDRs, que era a Gabi e o Rodrigo, que hoje é meu coordenador. Então, e eu era o closer, e a gente ia vendendo, ele era SDR, tinha 2 SDRs, 2 closers, e estruturando o processo e vendendo, e validando discurso, e validando gatilho, e errando e acertando, até conseguir aumentar o time e começar a passar um nível mais de gestão, mas ainda participando de call. Até semestre passado eu ainda entrava em call, ajudava o time em call. Hoje o Rodrigo tem uma prática muito melhor do que eu, ele executa essa função como coordenador. Mas não dá para perder o contato com a ponta ali, onde a coisa acontece. Que aí volta o que a gente falou da Ambev, o gastar sola de sapato para mim, para o Insight Sales, é entrar no call, é entender o que é a objeção do cliente, entender qual que é a dificuldade do vendedor, cara, em relação a preço. E se você não tiver entrando no call, ou pelo menos acompanhando seu time nos calls que eles fazem, esquece, cara, você está tomando decisão ali atrás do Excel. Cara, é isso. E um ponto acho que é crucial disso, até do que você está falando, Alexandre, é que, cara, você foi contratado como um especialista em vendas, alguém para assumir o processo. Entrar e validar é necessário na situação que você entrou. Já não tinha um time todo formado, já não tinha uma estrutura, playbook de vendas, discurso certo, até porque a própria Prova evoluiu muito enquanto você estava aí dentro, né? Até o produto. Exatamente. Então, assim, parte de você pegar isso é justamente aprender com os founders o que estava fazendo que dava certo e o que dava errado, tentar pegar um pouco disso e acelerar a partir dali. Mas você tem que colocar um pouco da mão na massa, senão não dá, né? É impossível. Acho que isso é uma dica muito boa para quem, por exemplo, acabou de entrar numa empresa onde só os founders estavam vendendo e aí tem uma esperança, uma expectativa de que você assuma tudo. É muito comum em startup que está um pouco menor, o founder trazer alguém para começar ou como SDR ou como closer. Cara, se você não tem prática, se você não consegue tirar essa prática, tipo, realmente do papel e tipo, ir replicando aos poucos, é impossível fazer isso acontecer. E quando você já entra como um gestor com a expectativa de que, olha, você tem 1, 2 pessoas, agora é hora de escalar. O founder quase nunca é um especialista em vendas, que eu acho que era um pouco do cenário seu, assim. Você tem, tipo, no final das contas, sócios muito bons, são todos caras muito bons de trabalho, mas ninguém é especialista em vendas. É por isso que eles foram atrás de você, inclusive. Então, assim, vamos trazer muito dessa expertise para o dia a dia e tá ali na linha de frente a melhor maneira de diagnosticar se a teoria está sendo aplicada na prática e se a prática está resolvendo aquilo que você gostaria, né? Não, sem dúvida. Acho que você resumiu bem, assim, como foi o contexto e a importância de você estar no front ali, de você estar fazendo ligação sim, testando o discurso, vendo se o processo, cara, se os gatilhos de cada etapa do seu processo realmente estão validando aquilo que eles precisam validar, quais são as dificuldades, qual a objeções que o seu closer está enfrentando ali com o cliente, e você só consegue fazer isso indo para o front, não tem jeito, principalmente em fases iniciais, assim. Depois, obviamente, você pode trazer um gestor e sentar numa cadeira mais técnica, assim, né, de ajudar o time a extrair o melhor de cada um. Mas no começo, cara, nesse contexto que eu vivi aqui no AppProv, que é realidade grande parte das startups, é começar do zero mesmo, é começar no front com os caras ali, lado a lado, com um telefone na mão. Animal, cara. E pensando no elemento Somos, assim, quando ele veio, que tipo de características que ele somou à cultura? Como que você conseguiu coexistir, né? Aquele ritmo de startup acelerada com, cara, um grande player entrando para dentro da operação? Pô, legal. Isso acho que é uma dúvida comum, assim, porque, cara, como que coexiste, né, cara? Uma startup com velocidade, decisão rápida, e uma estrutura hierárquica que, cara, tem que estar tudo orçado e planejamento nosso é de 5 anos. Só que no caso da Somos do AppProva, isso foi muito legal e talvez por isso tenha dado tão certo. Eles respeitaram muito a cultura da AppProva. E eles falaram algumas vezes que, assim, foi um deal de pessoas, sabe assim? Eles viram aqui o potencial de quem estava aqui, do que estava fazendo. Isso ajudou muito, porque não teve uma compra, sabe? Não foi um processo de vamos trazer a nossa cultura e implementar na AppProva. Vamos garantir a autonomia da AppProva enquanto startup, que os caras fazem muito barato, né, proporcionalmente. Vamos preservar isso aí. Então, eles preservaram muito a nossa cultura. E nossa liberdade, nossa autonomia em processo de vendas, em marketing, em outras áreas aqui. E o que trouxe para a gente, né? Para quem estava do lado de cá,
oportunidade de fazer o que a gente já fazia numa escala muito maior. Então, da noite para o dia, a gente fazia simulados para 300, 400 escolas, a gente passou a fazer para mais de 2.000. A escala das coisas e a oportunidade de transformar a vida das pessoas através da educação, que a gente já tinha aqui desde o começo, ganhou uma escala muito maior. A gente começou a entrar em escolas da Somos, escolas parceiras da Somos. Então, isso foi sensacional, porque a gente começava a ver, sei lá, um exemplo clássico disso, o PNLD, que é o Programa Nacional do Livro Didático, que é um programa que rola anualmente, que as escolas públicas escolhem o livro que elas querem trabalhar para o ano seguinte. E, cara, de um dia para o outro, assim, o WebProva passou a compor, fazer questões para entrar no PNLD que ia mudar a vida de pessoas da escola pública lá no interior do Maranhão. E talvez, como startup de BH, a gente não conseguiria fazer isso. A gente conseguiria fazer quem tivesse acesso à internet, quem tivesse um smartphone com alguma tecnologia, a gente conseguia mudar. A gente chegava nesse cara. Mas quando a gente entrou, cara, num PNLD, que é livro físico para escola pública, cara, no Brasil inteiro, é o nosso conteúdo, é o nosso propósito numa escala muito maior, sabe? Isso é sensacional, cara. É absurdo. Eu acho que é legal, um ponto que para mim é muito legal nessa frase pô, os caras, eles são muito bons, eles fazem muito e de maneira barata. Naturalmente, você fazer muito de maneira barata significa que você vende bem com eficiência, né? Então, um feedback absurdo para você e, naturalmente, para os founders que quiseram trazer você, né? Acertaram a mão e fazer isso acontecer, né? Acho que é isso, cara. Em resumo, a eficiência, cara. Essa preocupação de metrificar as coisas, de controlar, do fail fast ali, cara. Testei, não deu certo, cara. Vamos para outro, entendeu? E não tem que esperar um ano para fechar o ciclo, para ver que não deu certo e fazer um outro planejamento, cara. Então, acho que essa cultura de startup dentro da Somos hoje, que a gente conseguiu levar e impactar de certa forma, acho que até a companhia sentiu oxigenada com esse deal, assim, sabe? Que não foi só um produto, eles não compraram um aplicativo de avaliações e simulados. Eles compraram pessoas e uma equipe, cara, de alto desempenho que fazia aquilo acontecer, sei lá, na velocidade alta e a um custo baixo. Animal, cara. Animal. É que assim, isso é um feedback também muito legal para o time de vendas, né, cara? Porque assim, vendas é algo que, cara, ou é preto ou no branco, né? Assim, cara, o pessoal da Somos chegou, velho, tem um processo de vendas que está dando certo, é melhor que o nosso, a gente vai implementar o que os caras estão fazendo. Então, acho que isso que é um feedback muito, muito foda, assim, acho que é um diferencial de vocês. Eu acho que, assim, é quando o seu processo de venda se torna o seu diferencial competitivo, saca? A gente fala muito disso aqui com alguns clientes, com algumas empresas, a gente comunica isso, mas eu acho que isso, cara, sem dúvida é uma verdade. Vai desde a velocidade que você tem para conseguir alcançar o seu TAM, né, o seu Total Addressable Market, quanto você consegue colocar market share, quanto você consegue ser mais eficiente, gastar menos, ter um CAC menor. Cara, é isso que diferencia as empresas no final do dia. Né? É isso aí, não só num processo de aquisição, falando de startup, como no mercado, né? Pô, tem duas empresas no mesmo segmento. Uma está caminhando, a outra está correndo com o processo de vendas, cara, metrificando, aprimorando, melhorando a conversão. Eu não tenho dúvida de quem vai encher o bolso de cliente primeiro, sabe? A gente tem um texto antigo, já falo dele diversas vezes, que chama Slow Growth Equal Slow Death, né? Que é um pouquinho disso, assim. Mas, cara, eu acho animal, só que uma das coisas que você vai falando, assim, pô, a gente tá aqui na Somos hoje, muito do motivo é o que a gente construiu. Eu imagino que na época que você entrou, tinha tanta coisa para fazer que é até difícil de você olhar e falar, putz, na época eu achava que meu maior desafio era esse. Você devia ter tanto desafio que você queria resolver tudo ao mesmo tempo, tinha urgência, tinha tudo, né? Cara, esse entrou no outro aprendizado, que acabou que passou batido aqui, que em algum momento o desafio era tão grande, era tanta coisa, que a gente tava mudando várias coisas ao mesmo tempo no processo. E aí, cara, dava certo ou dava errado, eu não sabia a que atribuir aquele sucesso ou aquele fracasso. Porque eu tava mudando, sei lá, uma parte do discurso, um gatilho, estava mudando, cara, modelo, um template de e-mail, então era tanta coisa ao mesmo tempo. Eu falei, não, galera, vamos priorizar, o que a gente vai mudar? Vamos mudar isso aqui? Vamos melhorar isso aqui? Vamos. Executa, a gente para e avalia se melhorou ou piorou. Isso foi um erro grande meu. No começo, assim, eram tantos desafios ao mesmo tempo que eu tentei mudar tudo o tempo todo
e você não consegue atribuir, cara, peraí, o que deu certo, o que deu errado? No final das contas, eu não sabia. Aí você fica mais confuso do que no começo, sabe? Pois é, cara. Esse acho que é um erro tipo, natural de quando você tem coisa demais para resolver, né? E aí tem um aprendizado, né? Que é a importância de documentar tudo. Assim, desde o começo, a gente já tinha um playbookzinho, cara. O que a gente vai fazer? Qual que é o discurso? Eu não acredito, tá? Em script fechado. Não acho que cada vez menos. Só que você precisa entender, cara, qual que é a lógica, quais são as etapas, quais são os gatilhos. A gente teve uma preocupação desde o começo, sabe? De documentar, registrar, acompanhar, ver se a equipe estava executando realmente o que a gente pensava, que a gente estava estruturando. Então, isso também foi uma preocupação desde o dia zero. Eu não esperei, vamos ter um processo maduro, a gente senta e documenta. Não, cara, a gente edita, reedita, até hoje está editando o processo de vendas. A gente tem aqui do nosso lado a mesma crença, né, cara? A gente não acredita de jeito nenhum em script fechado, especialmente para venda complexa, né? Mas uma das coisas que eu faço com o meu time, até para facilitar isso, quais são as perguntas nessa etapa que você não pode deixar de fazer, bem genéricas na hora de comunicar com o time, porque eles sabem como contextualizar para cada caso. Depois, quais são as atividades que você precisa fazer? Então, para mim, para o meu processo estar organizado, eu, vendedor, eu consegui saber o que está acontecendo, eu consegui dar feedback para o meu gestor, etc, etc. E aí, os key gives e os key gets. Então, quais são os pontos-chave que eu tenho que conseguir entregar para o meu lead, o que ele tem que sair daquela etapa sabendo e o que eu tenho que conseguir dele de volta. Então, em alguns casos, não é só uma pergunta. Pode ser que eu precise de uma informação bem específica, pode ser que eu precise de um compromisso muito específico. É isso aí. Então, a gente vai fazendo algumas coisas assim. É legal porque você dá o norte, mas ao mesmo tempo você não dá uma trava, né? Você documenta o mínimo necessário. Ó, cara, o objetivo é esse, faça isso, enfim, você documenta o mínimo necessário ali e, obviamente, não é um script, ele tem que ler conforme está escrito. Ele vai contextualizar para o melhor momento ali da conversa, do perfil do cara, da empresa dele. Isso foi um aprendizado, assim, sabe? Acho que não fazer tanta coisa ao mesmo tempo, executar e documentar, sabe? Ter um playbook, mesmo que no Word feião, que você edita várias e várias e várias vezes, mas já tinha ali desde o começo. Animal, cara. Eu tenho um amigo que ele fala que vendedor não tem trilho. Ele é igual carros. Ele pode trocar de pista ao longo do caminho, mas você tem que deixar ele acelerar. Se você colocar em trilho, ele vai errar de um jeito ou de outro. E para mim, script é muito isso. Exatamente. Cara, agora, assim, hoje, olhando, é lógico que na época que você entrou, você está contando de um erro, tipo, animal que você conseguiu, tipo, diagnosticar e saber como resolver. Mas hoje, olhando lá para trás, qual que foi o maior desafio para você conseguir estruturar e fazer essa transição de um founder estando à frente de vendas e agora uma pessoa que está vindo de fora com toda uma expertise acontecer? Porque eu imagino que quando o founder sai, eu fico imaginando, até me colocando nessa posição, deve ser difícil, porque é quase um filho. Vendas no final das contas, a alma da empresa. Assim. Lei número 1, não existe um negócio se ele não vende. Assim. Você não tem uma empresa se você não consegue vender. E no caso da Epiprov, precisava vender, estava tipo, buscando um crescimento rápido para ter um fim como teve hoje em dia, né? Tipo, conseguir estar dentro de uma organização maior. O que foi para você o maior desafio para garantir uma transição suave e conseguir manter não só um bom reporte, tipo, um bom feedback para os founders, mas também garantir que tipo, dentro de você, ali, dentro do seu processo, tivesse tudo estruturado? Uma preocupação que sempre tive e continuo tendo, cara, é as pessoas que a gente está trazendo, assim, sabe? Que a gente sempre trouxe para o Epiprova. Acho que gente boa atrai gente boa. Então, querendo ou não, cara, as pessoas que acabaram entrando na Epiprova, cara, eram conhecidas, a gente já sabia um pouco o que era. Tinha que ter um perfil, tá? Um pouco do coachability, assim, né? Do capacidade de você dar um feedback, o cara melhorar, dar um feedback. E o nosso perfil sempre foi, até hoje, tá? Nosso time, 90% dele, aí estou falando de marketing e vendas especificamente, a primeira experiência profissional da pessoa é aqui dentro. Então a pessoa vem completamente crua, sem vício, sem nada, mas querendo aprender, aberta para ser moldada no nosso processo e querendo aprender, querendo crescer aqui dentro. Então isso para a gente sempre foi muito importante, uma preocupação inicial. A gente errou, acertou muito mais do que errou, mas trazer essa pessoa nova, querendo crescer e que fosse moldável, sabe? Que já mostrasse ali que um feedback de uma entrevista para outra, de um processo seletivo para o outro, o cara já estava melhor, ele já vem mais preparado. Então, assim, esse é o maior desafio, cara. Como que eu consigo montar um time
é com pessoas. A essência são as pessoas. Eu não trazer um cara viciado no sentido de gatilhos, de processo. Traz um cara novo, que quer fazer, cru. Então, esse é um pouco da preocupação e talvez o maior desafio. Como achar as pessoas certas, sabe? Como achar as pessoas que querem fazer. E até hoje, cara, assim, tem pouquíssimos especialistas que eu trouxe de fora no meu time. O Rodrigo é um que entrou como estagiário, SDR, virou closer sênior, hoje é coordenador de vendas. Enfim, vários exemplos do nosso time que tem, às vezes, a primeira experiência profissional aqui dentro e vai se moldando, sabe? Vai se desenvolvendo e crescendo. Então, essa talvez foi um pouco da preocupação de ter um time de pessoas certas, sabe? De ter um time bom, com pessoas querendo fazer que aquilo aconteça, que aquilo dê certo. Legal. Eu acho isso muito foda porque geralmente é uma preocupação número 1 de founder, né? A galera fala que founder de startup tem que fazer entrevista independente de para qual área que está entrando sempre para garantir aderência à cultura. Legal até saber hoje, tá? Até hoje a gente faz, assim, eu participo de outras áreas, as pessoas, processo seletivo que eu prova, até hoje. Tem a parte de entrevista, a parte técnica. A última entrevista é o fit cultural, que eles trazem um founder, eu participo e tal, para ter certeza. Pera aí, cara, esse cara aqui, depois que, sei lá, o cara de produto, ele passou em todos os testes, todos os skills necessários para sentar na cadeira, vamos ver se esse cara conversa com quem a gente vive aqui, faz sentido aqui dentro. E aí não é feito pelo líder que está contratando. Traz um founder, ou eu que estou aqui há mais tempo e tal, para poder ver se tem esse fit cultural, sabe? A gente dá um feedback. E aqui sempre tem uma regra, que eu acho sensacional, é que assim, se não for um sim óbvio, é não. Se você tem a dúvida, fala, pô, o cara é bom pra caramba, mas... Não, peraí, ele é sim óbvio? Não, então é não, cara. Isso é difícil, porque você descarta muita gente no caminho, mas você garante que no seu funil ali só vai passar gente espetacular que está com a gente até hoje. Sabe? E é por isso que é importante trazer alguém de fora para falar, porque o gestor que está querendo contratar de vez em quando a dor de não ter alguém, não, coloca para dentro, né? Mas um negócio muito legal que eu vejo nisso você trouxe seu DNA Ambev de não tomar Coca-Cola para dentro da prova, né? Porque a galera te vê realmente como um cara investido, com, tipo, colocando mesmo o seu na reta e podendo, tipo, assumir questão de cultura da empresa e todo o restante. Esse feedback é muito foda também para você, né? E para qualquer coisa dar certo, cara, tem que ser assim. Não tem jeito, assim. Se você tá 50%, você não tá, cara. E aí é perceptível para outras pessoas, para os seus liderados, e a coisa não acontece. Então, muito do sucesso tal de ter conseguido construir algo legal aqui é por estar 100%, é por estar querendo fazer e transparecendo isso. Enfim, eu acho que para todo mundo, assim, cara, se não tá claro para você que é isso que você quer, se você não tem tesão, cara, de acordar e ir trabalhar e fazer o que você faz, as chances de ter sucesso, elas são bem menores. Porque, em última linha, você não está transparecendo isso, cara. Na sua call, na sua conversa com o investidor, na sua conversa com o mentor, na sua conversa com outras startups, se você não está vivendo, cara, e muito intensamente, acreditando naquilo que você faz, é difícil, cara, você transparece. É difícil, você consegue enganar uma pessoa por um tempo, mas todo mundo o tempo todo é impossível, cara. Legal demais. Não, eu sempre soube que essa cultura de vocês de recrutamento era muito forte. Eu lembro que vocês, eu não sei se ainda vocês têm, mas tinha um processo trainee, então era até algo inovador, assim, cara. Difícil você ver uma startup que investia tanto em recrutamento e você vê que, no final das contas, investir em pessoas sempre se paga. Né? Demais. Pelo que elas entregam, pelo tempo que elas ficam com a gente, pelo ambiente que você cria, cara, e acaba atraindo outras pessoas. Então é super comum, assim, a gente dá em processo seletivo e os melhores candidatos acabam, porque eu conheço tal pessoa que trabalha aqui, e ele sempre fala bem pra caramba da minha prova, é apaixonado pelo que ele faz, e eu também quero viver isso, entendeu? Então, várias vezes, no nosso processo seletivo, várias pessoas participam e querem entrar porque vivenciam ou convivem com alguém que está aqui dentro e vê o tanto que é sensacional fazer o que faz, o que acredita no que está fazendo, aí em todas as áreas, pedagógico, produto, TI, vendas, eu acho que e aí isso se paga, sabe? Quando você cria um ambiente assim, bicho, não tem o que te pare, sabe? Não tem concorrente, não tem jeito. Excelente, Alexandre. Mas assim, cara, eu quero bater um papo agora também sobre o mercado de educação. Assim, a gente sempre enxergou o mercado de educação como, cara, uma barreira muito grande, difícil tração, difícil conectar com profissionais. Eu tenho visto um movimento
forte agora de profissionais que estão usando muito marketing digital. Então, você consegue achar agora diretores de escolas no LinkedIn, que antes você não enxergava muito. Como que foi esse ponto de tração inicial, assim, cara? Qual que foi o secret sauce da Upprova para conseguir dar esse primeiro alavancado como operação de vendas, assim? Isso era a grande dúvida, tá? Quando a gente foi estruturar esse processo, cara, será que tudo isso que a gente está pensando ou projetando, né, faz sentido no segmento de educação, que é o segmento tradicional, que muitas vezes, cara, é uma irmã de caridade que é diretora da escola, é um padre que toma conta, assim, vai ter fit? Então era uma grande interrogação, e a gente só saberia se a gente testasse. Então, cara, vamos lá, vamos estruturar isso aqui. E a gente começou a perceber, cara, que essas pessoas, sim, elas estão digitalmente incluídas, porque o contexto de educação também, nos últimos anos, tem mudado bastante. Então, tem a base nacional, comum curricular, tem reforma do ensino médio. E, querendo ou não, onde as pessoas buscam informação sobre essas mudanças é na internet. Não tem mais, vou na biblioteca ler sobre as mudanças. Não tem, você busca referências bibliográficas, mas notícias, atualizações e o contexto, o Enem mesmo, cara, ganhou uma relevância enorme nos últimos anos. Então, todo esse contexto do segmento de educação, eu acho que nos ajudou, porque esse público acabou se direcionando também, acabou se digitalizando também, redes sociais, procurando notícia, enfim, começou a buscar essas informações e aí o segmento ficou menos analógico, sabe? Esses caras passaram a estar inseridos e num segmento, cara, que tem pouca gente produzindo conteúdo e conteúdo relevante. Quando esse cara busca esses conteúdos na internet, ele acaba caindo em você. Então, o contexto também nos ajudou bastante. Isso que eu falei, essas mudanças recentes no segmento de educação. E a gente ter testado. Falou, cara, não sabe se vai dar certo, mas a gente só vai saber que não deu certo se a gente testar. Então, vamos embora, vamos começar a estruturar isso aqui. É importante, é o que a gente acredita? É o que a gente vê, cara, no modelo SaaS e tal? Sim. Nossa dúvida é só o segmento. Vamos testar. Se não der certo, lá na frente a gente vai falar, pô, testamos e não deu certo. Graças a Deus, né? O contexto, o esforço, obviamente, a gente fez para construir. Casou e hoje, assim, em 2017, 50% que a gente vendeu em volume mesmo e tal, veio de geração pelo marketing, do inbound marketing, e foi inside sales. Então, a gente não precisou pisar na escola para apertar a mão dessas pessoas. Então, validou, cara. 50% do que eu faturei, do que eu vendi, veio disso aí, tá validado, é um puta canal aí. Bem legal, cara. E assim, olhando para trás, eu lembro que, assim, eu acho que eu até cheguei a trocar figurinha com alguém da prova na época, assim, e da dificuldade de prospectar, de fazer cadência, de fazer cold call, de parar numa gatekeeper, numa secretária. Como é que você enxergava os desafios na época? Como é que você trabalhou esses pontos, cara, para garantir que você conseguisse realmente escalar? Olhando um pouco até para o canal mais de outbound, assim. E aproveitando para complementar, assim, o outbound de vocês, especialmente lá no início, né, Alexandre? Ele era um outbound, assim, muito diferente da média de uma empresa de tecnologia, que está acostumada a falar muito de e-mail, está acostumada a falar de muita coisa. Com o inbound de vocês ganhando em termos de relevância, naturalmente facilita muito o teu processo. Mas o outbound, ele era um outbound na unha, né? Difícil. Um outbound... porque não tem muito jeito, né? Eles não estavam 100% inseridos, então não é comum o cara responder o e-mail pelo celular ou não acessar o e-mail todo dia. Então tinha essa barreira ali do segmento. Então era muita ligação. Até o fato do cara ter que usar um Skype para a gente conversar era difícil. A gente passou a falar, vamos fazer um Skype? Não, vamos fazer uma videoconferência. Tinha alguns hackzinhos para a pessoa não travar, falar, não, mas eu não tenho Skype, não sei o que. Você fala, não, vou te mandar um link, a gente vai conversar, fica tranquilo. Então, o fato de entender com o cara um pouco e dividir com ele um pouco de como vai ser o processo, de tranquilizar, que é super tranquilo, de que vai acontecer, que não tem nada de outro mundo, ajudou bastante. Acho que é um pouco disso. Assim, o desafio foi, a gente precisa validar, não tem outro jeito, cara. Se o nossa prospecção não pode ser por e-mail, vamos fazer por telefone. Vamos ligar, vamos bater muita secretária, muito gatekeeper, vamos pedir muita indicação, porque é um segmento, cara, específico. A galera se conhece, troca muita figurinha, então... e a gente entrou nos 4 principais colégios de BH, que foi Loyola, Santo Antônio, Magnum e Santo Agostinho.
isso nos abriu muitas portas, porque pô, quando você fala, é o que o Gustavo Caetano fala, né? Estratégia do pino de boliche, ele se derruba um e acaba levando outros. Isso nos ajudou muito, porque aí a gente começava a ter esses colégios como referência no contexto de Belo Horizonte, ou pedir referência para essas pessoas, cara, quais escolas que eles viam que tinha um fit, que também poderiam fazer um trabalho legal da prova, e a gente começou a endereçar o E-Prova também muito forte no canal de indicação de quem já era parceiro. E tem um segredo aí que vocês reduzem muito o atrito trabalhando com mais colégios, porque a gente sabe que muito professor dá aula em mais de um colégio, né? Porque isso é um negócio que você já tinha até comentado comigo, acho que vale a pena você contar um pouquinho. Você tem diferentes camadas de venda, né? Quando você vai vender para uma escola. Você não vende só para um diretor, que pode ser um cara que está afim de usar a tecnologia. Você tem que convencer muito mais gente para poder ter uma implementação real, né? Então, é uma venda bem consultiva. Vamos lá, você entra na escola, né? E você acaba mexendo o aluno, que é o usuário, que é o cara que realmente vai usar o aplicativo E-Prova. Você tem um professor, que ele também é quem usa ali no dia a dia o aplicativo, o simulado, e é influenciador do tomador de decisão, que é o coordenador, e o diretor, que é quem tem autoridade para falar, quero contratar e consigo contratar o E-Prova para a minha escola. O professor está, então, ele não tem essa autonomia de cravar que vai trazer a E-Prova ou não para a escola dele. E tem um cara do financeiro, que nem sempre é o mesmo diretor. Então, você tem que botar ele na conversa também. E no começo, a gente falava muito com o professor. Por quê? Porque o E-Prova resolvia dores daquela persona, que era o professor. Só que não adiantava fazer 15 calls com professores e esse cara não tinha autoridade, não tinha autonomia para contratar. Então, precisava escalar para o gestor, né, para o coordenador e para o diretor. Aí foi uma outra virada importante. A gente falou, cara, a gente está com muito lead, né? Tem muita gente no nosso funil, mas a conversão é baixíssima. Vamos enxugar, vamos reduzir a quantidade de negócio no pipe. Agora a gente fala com o gestor, coordenador e diretor. A gente vai endereçar outras dores, obviamente. A gente vai falar das dores que a gente resolve com o professor, mas isso não é o foco do cara. Vamos falar das dores dele. E a gente mudou uma estratégia do marketing para falar para quem era o tomador de decisão. E aí eu melhorei, né? Eficiência. Meu time fazia menos calls com a pessoa certa, que era o tomador de decisão. O ciclo reduzia. Eu não tinha mais dificuldade de escalar que a gente tinha no começo, de fazer o professor convencer. Ele era influenciador importante, mas ele não tinha o poder de decisão. Então, também foi importante a gente ter essa virada, saber com quem que eu falo numa estrutura tão complexa assim. Não é com o aluno, não é com o pai do aluno, não é com o professor. E aí o nosso MQL, né, virou coordenador e diretor de escola privada. E é até mais fácil de você fazer o caminho inverso, porque se o diretor, o coordenador falam, vou contratar, e o professor não quer, você resolve uma dor tão latente que você entra, termina de garantir que está tudo certo, e aí o influenciador vira para o seu lado, né? Também é um processo que vocês acabam tendo que fazer invariavelmente. Acho que hoje tem diminuído muito esse atrito, né? A galera tem aceitado muito bem tecnologia ultimamente, né? Sim, e porque é inevitável. Assim, até 3 anos atrás, você conseguiria resistir. Não vou usar celular na sala de aula. Hoje não tem jeito, cara. Hoje, assim, cada vez mais você colocar a tecnologia como um inimigo e não como um aliado é impossível, sabe assim? E tem ganhado força também no segmento de educação. E eu acho que é um ponto que é muito importante nesse caminho, cara, eu acho que é o posicionamento de marketing de vocês olhando para o inbound. Porque vocês sempre produziram conteúdo para o professor, produziram conteúdo para o aluno, né? Então, cara, como é que você usa o marketing para ampliar o seu alcance de valor, de proposta de valor para quem está envolvido na negociação, né, cara? Então, acho que esse foi um tiro muito bem dado de vocês também. E alinhado com a estratégia, né? Então, assim, se a gente está acreditando nesse canal e a gente quer gerar demanda pelo conteúdo e tal, então não adianta o marketing se preocupar com branding agora. Não é hora de gastar dinheiro para aumentar a base de usuários de aluno. Então, acho que posicionar o marketing de uma maneira estratégica para a empresa, o que era o nosso objetivo naquele momento? Marketing, vamos trabalhar nesse sentido. Eu acho que foi fundamental para você não desperdiçar tempo e não desperdiçar dinheiro com outros objetivos que não eram o principal da empresa como um todo, sabe? Cara, isso eu acho muito, muito legal, assim. Acho que é um grande erro que as empresas tomam, cara, assim. Cara, marketing é marketing, tem que gerar demanda, vendas é vendas, tem que tirar vendas, mas isso já está totalmente ultrapassado. Você não pode mais escolher se você faz inbound ou se você faz outbound. Também está totalmente ultrapassado.
Acho uma curiosidade que eu tenho, cara, assim, obviamente que tem um aspecto tecnológico, tem um aspecto de, cara, ser uma empresa que está ganhando relevância, que está crescendo, está aumentando receita, está aumentando o número de escolas, clientes, mas o que você acha que foram os elementos chaves para levar uma startup a uma aquisição de um grande grupo corporativo, cara? Acho que esse é uma informação legal para quem é ouvinte nosso. A pergunta é difícil também, porque eu acho que são vários fatores, assim, né? Não sei se tem uma específica, eu acho que pessoas, eu já falei, eu vou voltar a falar, assim, você ter pessoas excepcionais trabalhando, cara, com um propósito, é muito difícil de parar. E quando você vê isso, eu acho que brilhou sim os olhos da Somos, ver essa quantidade de pessoas excelentes juntas ali, isso é uma das coisas. Acho que ter conseguido, cara, os resultados num segmento difícil, que é o segmento de educação, então, ter conseguido estruturar um processo que tem o marketing ali, cara, alinhado com a estratégia, ter conseguido vender de maneira inside sales, isso acho que também virou um gatilho, tem algo diferente aí, sabe? Eles não estão fazendo mais do mesmo, eles não estão usando a estratégia que o mercado inteiro usa, que é o pastinho embaixo do braço, porta a porta, eles estão tentando outras maneiras, o que não quer dizer, tá? Isso é muito legal, que o nosso processo não inclua visita. O nosso processo pensado na prova, se precisar ir numa escola para assinar o contrato, a gente vai. Ele não é excludente, só que ele é pensado para ser inside. Se necessário, iremos na escola. E a maior parte do mercado até então era necessariamente presencial. Era ir lá, bater na porta da escola, tomar um café. Então, acho que ter uma outra ótica, ou ter um outro modelo, né, de vendas no mesmo segmento da Somos, eles também tem algo diferente aí, sabe? Testaram um outro caminho, tiveram um resultado em algo diferente do que o mercado inteiro tá fazendo. E deu super certo, sabe? Acaba que é muito quase um monopólio de meio de distribuição, por mais que a barreira de entrada de outros players não seja uma barreira gigante do tipo, ninguém consegue assumir esse canal, vocês são os únicos que têm uma expertise, né? Então, vocês não são disruptivos só como solução, vocês são disruptivos em como vocês conseguem entregar essa solução para o mercado. Vocês estão adaptando o mercado para um modelo mais eficiente de compra. E vocês que encontraram o secret sauce aqui, o molho secreto, para fazer isso acontecer, né? Para esse segmento, acho que sem dúvida, assim, talvez foi pioneiro mesmo. Acho que tem N outros, tá? Que ainda estão aí disponíveis, super tradicionais, old school ali, que o mercado todo, cara, segue a mesma receita de bolo, porque sempre deu certo e sempre vai dar certo. Mas o primeiro, cara, que começar a se estruturar para um outro modelo, para um outro processo, e aí eu não estou aqui falando que esse modelo nosso é replicável para todos os segmentos, não posso falar isso, mas tem outros N segmentos do mercado que estão congelados aí, que o cara que conseguir estruturar algo que seja processual, também diferente do que o mercado todo faz, esse cara sai na frente. E quem sair na frente vai beber água limpa, né, cara? Eu acho que um ponto que eu tava pensando aqui, que foi muito legal, é as barreiras que vocês foram passando como processo de vendas. Então, cara, a gente começou lá no começo, assim, difícil alcance, difícil conectar com seus prospects. Hoje em dia é uma galera que já está um pouco mais acessível. E aí você está falando de uma barreira de vendas, que era a tecnologia, né? Então, cara, como que você mudava como que a pessoa trabalhava, né? E a gente sabe que a urgência de um prospect na hora de uma compra não é sobre o dinheiro que ela vai gastar, é sim sobre a mudança que vai ter dentro da vida dela, dentro do panorama de trabalho dela. Perfeito, cara. E agora, assim, passaram por um ponto de, cara, alcance como empresa, né? Então, poxa, era uma empresa aqui de Belo Horizonte, aqui em Belo Horizonte eu conseguia ter um alcance bom, mas saindo daqui, mesmo com uma operação de inside sales, eu tinha um limitante. Agora eu sou assim, estou dentro de maior grupo educacional do mundo, então tem um alcance Brasil que é garantido. Cara, tá sem desafio agora em vendas, hein, Alexandre? Não, cara, eu tava fazendo a reflexão sobre o que foi isso aí, né, pra gente poder conversar e tal. E tem uma frase que pra mim é sensacional, que a única constante é a mudança, cara. E em 3 anos, se tem uma coisa que eu posso cravar, que a única coisa que foi constante nesses 3 anos é que a gente teve que mudar e se adaptar e melhorar o tempo todo. E estamos longe ainda de... cara, agora vai ser constante? Tenho certeza que não. Tenho certeza que 19 e 20 vão vir outros desafios e tal. Então, a única coisa para mim que foi igual nesses 3 anos foi a mudança, cara. Foi a necessidade de fazer algo diferente e se adaptar nesses exemplos aí que você ilustrou bem. Cara, e um ponto para mim, teu desafio nos próximos 2 anos, 19 e 20, é igual você está falando,
é fazer uma mudança bottom-up no maior grupo de educação do mundo? Cara, tomara, sabe? Eu acho que de vontade, sim. Levar o que a gente estruturou aqui, nesse modelo que, para mim, é o funil, né, em Y ali, que a gente tem, assim, cara, um braço do inbound, tem um braço do outbound. Hoje, cara, a gente já trabalha assim. E mostra que esse modelo, cara, ele é mais rentável, ele é mais eficiente do que de maneira isolada, sabe? Do que só o outbound trabalhando no outbound, só o inbound trabalhando o inbound, assim. E as figuras field e inside sales. Então, dá muito trabalho, sabe? Assim, acho que parte do meu tempo atual é coordenar essa operação do nosso time aqui de BH, do Prova, com o time que está, com as 200 pessoas que estão no campo ali com a Somos. Como que a gente coordena isso de maneira estratégica para lá no final do ano e tal, a gente fala, pô, cara, foi bem mais assertivo, foi bem mais eficiente, e eu acredito muito no E. Não é ou um ou outro. O desafio vai ser garantir o E e potencializar isso aí nos próximos anos. Pessoalmente, é o que eu gostaria, assim, sabe? É o meu desafio. Animal, um bom desafio, né? É uma boa mudança para fazer acontecer. Numa empresa que vai ter agora 35 mil funcionários, eu acho que é um desafio bom de se ter, sabe? É realmente desafiador. E aí, voltando para a origem, né? Sonhar pequeno, sonhar grande dá o mesmo trabalho. Essa é uma frase do Lehman, a Ambev repetia isso frequentemente, assim. Sonhar pequeno, sonhar grande dá o mesmo trabalho. Então, sonho é grande. E eu acho que conseguir estruturar esse funil, cara, conseguir trazer essa eficiência, trazer essa metrificação, trazer esse processo, cara, inbound, outbound, as figuras do field e do inside, cara, conversando para uma empresa de 35 mil funcionários, para mim é sensacional, é um sonho grande, sabe? Pô, cara, boa sorte. Acho que daqui a 2 anos você tá gravando e contando pra gente como que foi, então. Muita coisa vai mudar, tá? Provavelmente eu vou voltar e falar, vocês lembram disso? Só mudou isso, mas eu espero que tenha sucesso no final. Animal, cara. Não, você tá de parabéns, de verdade, velho. Obrigado mesmo pelo tempo, Alexandre, cara. Eu acho, assim, animal, todas as vezes que a gente conversa, tem um pouquinho dessa visão. Eu acho que essa diversidade de experiências que você está continuando a ter, dá uma capacidade de pensar fora da caixa quando a gente vai falar de vendas, que é sempre muito refrescante, assim, é bom de trocar ideia. Eu falei na abertura e volta que eu sempre aprendo conversando com vocês e tal, porque, cara, expoentes aí, né, no que vocês fazem, a gente vai tentando, a gente vai mudando e aprendendo, sempre com a perspectiva de melhorar. Eu acho que tem muito caminho pela frente aí para melhorar em outro contexto, em outras mudanças. E tem um negócio que eu acho que é sensacional também, cara, que a gente falando de sales, né, assim, venda, cara, não tem segredo industrial, sabe? Não tem, cara, eu não posso te contar esse hack meu porque é isso, cara, não é. É disciplina na execução. Cara, executa, olha, mensura, melhora. Executa, olha, mensura, melhora. Não tem jeito, cara. Então, tem muita gente que, pô, bicho, eu preciso de um hack para poder mudar e melhorar o meu processo. Eu preciso, cara, qual que é o pulo do gato para eu fazer um negócio disruptivo? Não existe. Não tem segredo industrial. Assim, as pessoas que eu já conversei, você e tal, eu abro meu processo, eu converso e tal. Para mim, o segredo não está aí. O segredo está na disciplina e na execução que você conduz isso ao longo do tempo, sabe? O Jeb Blunt, ele conta, tipo, no seu Ezequiel, que ele foi conversar com... Puta, eu esqueci o nome do cara, mas ele é o autor do Bíblia das Vendas. Ele fala assim, eu fui conversar com ele, e ele tinha lá uma biblioteca de livros, e a gente estava falando, tipo assim, vendas não evoluiu. Não existe um negócio que você tem que fazer que é hiper disruptivo. Tem evoluções de processo? Tem, mas a maneira como a gente toma decisão é a mesma. A maneira como a gente gerencia e motiva um time é mais ou menos a mesma. A gente aprende uma outra coisa melhor, mas não é um ganho de não conseguia fazer, agora eu consigo fazer. Eu consigo fazer, mas eu estou um pouco melhor. É ganho incremental. E ele fala, o grande segredo de vendas não é você saber a teoria inteira, é você saber como praticar ela todos os dias. E praticar, praticar, melhorar, entendeu? Eu acho que não tem segredo industrial, é disciplina na execução, sabe? Legal, cara. Sensacional. Eu acredito muito nesse ponto também, acho que a gente sempre falou muito aqui. Existe um fundamento por trás do que você está fazendo e boa parte do seu trabalho é suar, né? É dar a cara a tapa, mensurar, melhorar.
acho que o primeiro Sales Solar que a gente gravou foi com o Diego Gomes, que não preciso nem falar das credenciais do cara, né? Ele foi falar assim, cara, existe um hack ainda que funciona muito bem, que é o pega a porra do telefone. PPT, né? Cara, o Dieguinho e o Cris Voersos da RD, foram 2 caras que no começo me ajudaram muito pessoalmente a estruturar tudo isso que eu aprendi, falei com vocês. Quem me tirou 100% desse segmento, cara, me trouxe um pouco o contexto de startup, foram esses 2 caras que para mim são ninjas de vendas, assim. O Dieguinho fora da curva, o Cris, cara, considero um amigo pessoal, assim, me ajudaram muito nesse começo, me ajudaram a cair menos e aprender um pouco mais rápido, sabe? Eu vi uma foto sua esses dias. Tava exatamente, acho que tava você, os 2, acho que o Rafa Torres estava também. Foi o começo, assim, sabe? Quando a gente começou a estruturar e tal. Uma salinha, né? Isso, Pô, assim mesmo. Era startup no início, assim, sabe? São 2 caras geniais. O Dieguinho fala isso, o método PPT, né? Assim, pega a porra do telefone e liga, cara. E eu acho que é bem isso. Sensacional, cara. Sensacional. Sensacional mesmo. Assim, Alexandre, cara, brigadaço mesmo. Acho que, sim, sendo bem honesto, você entrou pro meu hall aqui dos melhores gestores de vendas do Brasil, cara. Foi muito legal conhecer um pouquinho mais do processo. Dava pra gente marcar outro só pra, velho, ir a fundo na ciência do que você tá fazendo aqui hoje. Com certeza é algo muito bacana, né? Do ponto de vista de um biólogo que foi trabalhar na Ambev, que foi pro meio de startup de educação. Então, assim, cara, com certeza foi um episódio muito legal, muito inspirador aqui para a galera. Vou até estender um pouquinho da sua disponibilidade aí, caso alguém queira te perguntar alguma coisa, eu passo um e-mail para você. Mas, cara, muito obrigado mesmo. E, poxa, show de bola, cara. Cara, eu que agradeço. Sensacional, assim, todo bate-papo, Vinícius com você, sempre aprendo, sempre. Deixa meus contatos, acho que, assim, quiser mandar uma mensagem, quiser conversar, tomar um café, cara, eu acho que muito mindset de startup, cara. Se ajudar sim, não tem segredo industrial. Cara, o que eu puder te ajudar, eu vou te ajudar e a gente vai crescer junto, sabe? Então, fica os meus contatos, assim, abertos. Quem quiser conversar, aprofundar um pouco mais. Tentei falar aí, sei lá, em 1 hora e pouco, que a gente fez aí em algum tempo, mas é difícil resumir. É difícil resumir. As portas estão abertas para cafés, e, enfim, outras conversas, e obrigado aos 2 aí pela oportunidade. Sensacional revisitar e ver um pouco o que foi isso, essa trajetória aí profissional. Cara, que é isso, velho. A gente agradece de novo, assim, track record monstro. É difícil de passar tudo que foi feito, como foi feito, mas eu acho que muita gente ou está em um ou outro momento do que você já passou, consegue enxergar e consegue tirar insight prático mesmo, entender um pouquinho do mindset e todo o restante. De verdade, obrigado, mestre. E se não tirou insight, me procura que estamos aí para ajudar. Você ajuda a me Senhores, muito obrigado, velho. Sensacional. Valeu demais, Alexandre. Mais uma vez. Valeu.